Olá, parece mentira, mas chegamos no final do nosso livro de estudos deste ano, Roger Olson, a História da Teologia Cristã. Eu gosto muito do subtítulo 2000 anos de tradição e reformas. E vamos terminar não sendo muito diferente do restante do livro, ou seja, nós vamos ver que a história da teologia cristã continua tendo esse viés de transformação, de reforma, de atenção ao que se está vendo na sociedade, no mundo, de acompanhar de alguma forma isso, ir se modificando. Diferente do que alguns gostariam, a teologia não é uma coisa estática, é alguma coisa rígida, é uma coisa que vai se movendo. Para alguns vai se movendo rápido demais, para outros vai se movendo lento demais, né? Mas vai se movendo. Não é a mesma coisa fazer teologia agora, evidentemente, já num quarto do século XXI, do que fazer teologia faz 200, 500, 1000 anos atrás, né? Ou no início da história da própria teologia. Lembrando que este curso foi sobre história da teologia cristã. E então não é a história de todas as teologias, existem outras teologias que não são cristãs, e não é também história da igreja, por mais de que em muitos momentos ela acaba se cruzando e tendo que considerar no meio do estudo da teologia, né, o que estava acontecendo na vida da igreja para chegarmos a tais conclusões. Então, esse capítulo de número 35, Olson intitula assim: A teologia contemporânea enfrenta a diversidade. Esse é o título que nós temos, né? E vamos falar então de a teologia contemporânea. E quando falamos de a teologia contemporânea, nós já vamos ver que na realidade não se trata de uma teologia, e sim de várias que têm surgido. Porque a teologia contemporânea, como diz Olson, é um caleidoscópio de ideias. E o evento divisor de águas no século XX foi a Segunda Guerra Mundial. Lembremos que Olson está escrevendo no final dos anos 90. Então, caberia depois fazer uma atualização para os últimos 30 anos de teologia. Pode ser. Mas é como ele mesmo fala, às vezes a gente está muito perto dos eventos como para dizer qual que é o grau de influência disso a longo prazo. Às vezes é somente um fogaréu que surgiu durante 20, 30, 50 anos e né, depois não deu em nada. Então, cabe, mas não sou eu quem vai fazer isso. Eu pensei ao respeito, tá? Eu falei, não, eu vou falar um pouquinho das teologias últimas que têm surgido com o neopentecostalismo ou com exponentes da estatura de N.T. Wright, mas falei, não, deixa quietinho assim. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a teologia acabou se tornando muito mais diversa do que já vinha, com reviravoltas e novas direções. Havia o sonho de uma unificação ecumênica, mas eventos mundiais e diferentes visões acabaram por despedaçar esse ideal, né? Esse ideal de unificação e de realização da história. Ele não é somente uma vertente teológica, uma vertente filosófica também. Lembre do que nós tínhamos visto nos capítulos anteriores sobre a Prússia, Hegel e blá blá blá, tudo aquilo lá, né? Sobre essa conformação desse ideal positivo, que se despedaça com duas guerras mundiais. Não existem outros eventos no mundo, na história, né, tão grandes e tão perversos quanto esse. E se despedaçam muitos ideais.
Nós tínhamos visto com a teologia liberal, nós vimos como pessoas da estatura de Karl Barth e Paul Tillich, quando tentam aplicar a teologia liberal, eles percebem de que ela não serve para cuidar do ser humano, ela não traz esperança nenhuma, ela não consegue atingir a alma humana, e eles dão marcha ré, e aí que surge a neo-ortodoxia. Bom, tudo bem. Voltando ao relato de hoje, alguns queriam uma unidade baseada em fundamentos rígidos e outros buscavam uma renovação da teologia reformada. Então a diversidade é tanto um desafio quanto um fascínio, evidentemente. Alguns a veem como um empecilho à autenticidade cristã, enquanto outros a celebram como libertadora. Então, talvez você encontre numa desses dois lugares, né? Eu lhe convido a, por uns minutos, talvez uns 65, 70 minutos, seguem sendo minutos, né? Continuam sendo minutos, a deixar de lado um pouquinho e observar o outro lado, né, na maré. Então, a busca por uma unidade sem uniformidade persiste, ainda sem resposta. Então, é importante que se note essa busca. A analogia com uma orquestra, onde cada instrumento contribui para uma sinfonia diversificada, reflete bastante esse desejo, e Olson vai utilizar isso na conclusão deste capítulo, fazendo essa ilustração. Enquanto alguns desconfiam da diversidade, lembrar que a coerção histórica já tentou impor uma unidade teológica pode trazer perspectiva. Então, interessa muito se você é protestante ou católico, temos que ser honestos com a história e reconhecer que em vários momentos da história da teologia, né, ela funcionou por coerção, por imposição. É isto que se acredita, e se não, temos exílio, temos tortura, temos morte, para você dizer as coisas que são corretas. Então, essa perspectiva tem que estar em mente. A diversidade, embora complexa, pode ser saudável nas mãos certas, né? E eu insisto que a diversidade no pensamento teológico é fundamental, porque senão nos encontramos na situação de acharmos dono da verdade. E aquilo que nós criticamos de intermediadores de interpretação, nós nos acabamos tornando neles, né? E o espírito da reforma, evidentemente, não está nisso daí, até porque alguns reformados entraram nesse caminho, né? Então, essa questão da diversidade, ela deve ser construída, e agora é uma opinião minha, deve ser construída aos poucos, com muito respeito, com muita autenticidade, com busca por resposta, sabendo que nenhum de nós tem a resposta. Tá? Continuamos acreditando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas nós nos declaramos aquém de tudo isso. Tá? Quando buscamos a diversidade, quando aproveitamos para o diálogo, para conversar com um outro, sentar ao redor de uma mesa de café, ir conversando, ir elaborando ideias. Fecho o meu parênteses. A esperança, segundo Olson, vai residir na capacidade de discernir as vozes proféticas que apontam para a renovação do cristianismo. Voz profética aí no bom uso do termo, tá? Não vai pensar que aquele agora eu adivinho o futuro. Não tem a ver com adivinhar o futuro, isso está condenado na Escritura. Né? Voz profética é a voz que traz um alerta, uma mensagem, uma visão de futuro, né? No sentido de dizer, bom, se fazemos isto, podemos construir uma realidade diferente, melhor, tal. E se não fizermos isto, então as consequências são tal. A velha mensagem do profeta do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, né,
a esperança é que resida na capacidade de discernir as vozes proféticas que apontam para a renovação do cristianismo. A teologia contemporânea é uma tapeçaria complexa de movimentos e vozes, cada uma buscando traduzir o evangelho para o contexto atual. Se quando falamos um pouquinho de Rudolf Bultmann, podíamos resgatar alguma coisa positiva dele, era justamente a tentativa de tornar a mensagem cristã relevante para a sua sociedade. Essa coisa positiva. Críticas de que talvez tenha exagerado na medida e tudo mais cabem, evidentemente, mas precisamos resgatar essa questão de tornar a mensagem palatável, compreensível para a sociedade, e não tentar responder a perguntas da antiguidade, perguntas estas que, por mais que sejam relevantes, elas não se fazem hoje, talvez, pelo momento em que vivemos. Alguns nessa tapeçaria complexa de movimentos são mais radicais que outros, mas apenas o tempo dirá quais contribuições perduraram na história da teologia cristã. Então, como vamos fazer agora? Nos próximos minutos, como eu dizia, talvez 60, 75, 120, eu não sei. Brincadeira. Talvez nos próximos 60 minutos, nem tanto, espero que não seja tanto. Nós vamos resumir rapidamente 5 teologias. Originalmente, meu plano é 25 minutos, 5 minutos cada uma das teologias. Imagina a profundidade que eu vou conseguir, Mas a minha prática recente diz que quando eu me preparo para 25, eu obtenho uma saída de 60. Então, eu já vou preparando, abrindo o guarda-chuva para isso. Nós vamos falar de 5 teologias surgidas ou reafirmadas no século XX. A teologia evangélica, que ela é do século XX, então, por mais de que ela é uma reação a um movimento reacionário, é uma síntese do movimento fundamentalista, ela se firma em 1925 em diante. A teologia católica romana, após o Vaticano II, que é um movimento radical, sim, nos dois sentidos da palavra, tanto de que muita diferença, como também que vai às raízes, volta a algumas raízes interessantíssimas e nos dá material muito bom e muito esperançoso. A teologia do processo, que eu acho que tem algumas coisas para dizer, não sei se são para serem ouvidas ou acatadas, mas está ali, temos que prestar atenção. As teologias da libertação, porque diferentemente do que alguns pensam, não existe uma teologia da libertação, justamente existem várias teologias da libertação, mas podemos unificá-las de alguma forma para o estudo, com todo respeito, mas vamos falar delas. E a teologia escatológica, então vai ser uma viagem e tanto. Vamos começar com a teologia evangélica. A designação evangélica em si tem sido usado ao longo da história de várias maneiras. Não há uma única forma. Então, quando a gente fala de evangélico, a gente gosta de bater o peito, eu sou um desses. Não, eu sou evangélico, a palavra evangélica está sendo mal usada, etc. Mas devemos reconhecer que ao longo da história da teologia cristã, ela tem sido usada de várias formas. Originalmente significa apenas a respeito das boas novas, até porque essa é a palavra, evangelho, boas novas, boas notícias, as novidades, que são muito boas. Ou também significa baseado no evangelho. Ela foi empregada por protestantes europeus, como sinônimo de protestante. Então, o que eu sou? Sou protestante, eu sou evangélico. E em contraposição a quê? A católico romano,
Ou talvez até em contraposição ao ortodoxo oriental. Tipo, eu sou evangélico. Essa é a minha identidade. Muito bom. Nos Estados Unidos, o termo evangélico foi adotado para diferenciar os apoiadores dos reavivamentos, do grande despertamento, daqueles que se opunham a eles. E também emergiu no conflito entre teologia liberal e a ortodoxia protestante, onde os teólogos e pastores que se opuseram ao liberalismo foram chamados de evangélico. Esses são os usos que nós temos ali, como podem ver, são bastante variados. Essa designação de evangélico nos Estados Unidos, né, gerou duas alas principais do movimento evangélico. Uma mais ortodoxa, enfatizando a doutrina correta, e outra mais experimentalista, valorizando a experiência autêntica, como a regeneração e a santificação. Embora essas duas correntes evangélicas, né, compartilham crenças fundamentais, por exemplo, a inspiração divina da Bíblia, a salvação por meio da conversão, essas alas apresentam tensões internas. As décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial viram um debate crescente sobre qual ala dessas, dentro desse movimento evangélico, representava verdadeiramente o evangelicalismo. Surgiram, então, dois paradigmas, um focado na doutrina correta e outro na experiência, como falávamos, né? A experiência autêntica do cristianismo. Ambos compartilham uma cosmovisão cristã histórica, mas divergem em questões como monergismo versus sinergismo na doutrina evangélica. E você pode observar que geralmente a parte monergista tende a ser mais conservadora e a parte sinergista, aquela que acredita que o homem é livre, que ele possui livre-arbítrio, mesmo após a queda, eles tendem a ser mais liberais, e não estou usando aqui o termo no sentido técnico correto, como identificando com teologia liberal. Estou dizendo no sentido de se atentarem mais ao que está vivenciando a pessoa, a experiência dela, como ela sente e pensa Deus. Ao ponto que uma teologia mais monergista, ela mais seca, mais rígida, mais voltada para o conhecimento do que a experiência. Que isso é muito engraçado. Quando vimos o puritanismo, a coisa era um pouco diferente. Se não sabe a referência, vai ver a vida de Jonathan Edwards e como que ele criticava o sinergismo. Eu vou dizer, ele achava que eles eram muito racionais. A história dá cada volta. Muito bom. Vários teólogos se destacaram, teólogos evangélicos, se destacaram na história do movimento. E para que estemos em contexto, temos que lembrar as cruzadas de Billy Graham. Tá? Então, existem dois teólogos ali que são os que norteiam o conteúdo teológico das pregações de Billy Graham. Às vezes nós esquecemos dessa parte, né? Quando vemos um teleevangelista, quando vemos alguém que está muito em cima dos meios, né? Ele tem uma equipe de trabalho, não é somente ele, né? E parte dessa equipe está constituída por teólogos. Então não é somente chegar e dizer, é uma responsabilidade tremenda dizer alguma coisa. E você não pode deixar ao esmo, assim, vou dizer qualquer coisa, porque depois eu vou ter que bancar isso que eu disse, né? Então, tenho que pensar muito, né? Bom, se não conhece Billy Graham, busca aí na internet, vê alguma das pregações, as cruzadas deles, o que ele causou, né? É muito interessante. Então, esses dois teólogos que vamos falar estão vinculados com o movimento de Billy Graham. O primeiro que Olson menciona
Carl F.H. Henry. Talvez, se você fez seminário nos anos 70, 60, 70, talvez bem iniciados 80, quase com certeza você deve ter lido Henry em algum momento. Tá? Algum livro dele, alguma coisa dele deve ter lido, porque era um teólogo evangélico importante. O outro é Donald G. Blash. Tá? Os dois são nascidos no início do século XX. Henry nascido em 1913 e Blash nascido em 1928. Tá? Os dois morreram nos anos 2000, Henry em 2003 e Bloch em 2010. E qual que era a questão? Né? Naquele tempo, Billy Graham tinha a ideia dele se afastar de duas vertentes muito notáveis. Tá? O liberalismo, a teologia liberal da Europa. Isso é óbvio, né? Porque se ele ia pregar que Jesus é Deus encarnado e que ele faz o grande milagre da morte e ressurreição e o grande milagre da conversão na tua vida, né? Na nossa vida, na minha vida, né? Evidentemente que não poderia se associar de alguma forma com algum liberal. Primeiro ponto. Tá? Mas o outro ponto que ele se queria afastar era o fundamentalismo protestante. Era necessário porque a ideia de uma mensagem que prega uma conversão, uma experiência, e a questão de como a Bíblia iria ser tratada para um ambiente tão diverso, que o fundamentalismo ele acaba sendo estrito e sectário, ele se corta a si mesmo, né? Lembre disso, lembre das separações, dos graus de separação. Então, precisava dar resposta a isto, precisava trilhar o caminho evangélico. O caminho evangélico é justamente o caminho intermediário, vamos dizer, isso falado de forma muito aloprada, talvez, né, porque não é intermediário, é mais perto da ortodoxia do que do liberalismo. Mas é um caminho, né, diferencial dos dois, né, e para ser trilhado precisa alguém que pense nesses esquemas e consiga dar resposta. Bom, Henry foi o porta-voz pós-fundamentalista que contribuiu justamente com as pregações de Billy Graham até mais ou menos os anos 80, quando de repente ele começa a virar desgueio e termina quase fundamentalista. Então, Henry faz uma contribuição tremenda ao movimento, mas depois é substituído por Bloch. Bloch, sei lá como se pronuncia, é B-L-O-E-S-C-H, tá? Promoveu um fundamentalismo progressivo. Eu sei que a palavra progressivo causa assim, né? Por causa de que está associado com movimentos, né, que não são nada progressivos, não promovem o progresso, promovem a desvirtuação de certos valores, etc. Né? É como falar de movimentos libertários que estão associados com, né, o encaixotamento político. Muito bom, mas por que evangelicalismo progressivo? Porque ele acolhe da teologia liberal, olha só para onde vamos, da teologia liberal, né, toda a contribuição feita com a crítica. Né? Para Blash não há problema com a crítica textual. E se você, por exemplo, é um pregador, ou você é um membro de uma igreja que você prega, ou ouve alguém pregando, ensinando, olha, nos melhores manuscritos, ou diz assim, uma forma diferente de traduzir isso daqui, ou diz assim, né, olha, o contexto histórico disto, ou naquele tempo a prática era tal. Isso tudo aponta para resultado da contribuição da teologia liberal, tá? Que queria, evidentemente,
desmantelar de tudo que era, aspas, místico, né, na Bíblia, né, mas fez grandes contribuições. Então ele acolhe todo tipo de crítica da Bíblia, contanto, não venha com um conceito prévio do naturalismo. Ou seja, a teologia natural é deixada de lado. Então aí tem muita coisa que é deixada de lado. Né? A teologia natural serve apenas para mostrar, talvez de alguma forma, que Deus existe, que existe um Deus. Tá? Esse Deus pode ser pessoa, pode ser energia, tal, alguma coisa, né? Mas todas as coisas são somente de ordem natural, não existe nada de sobrenatural. Então a revelação divina não pode ser revelação, tá entendendo? Né? Os milagres não existem, tudo aquilo que nós já falamos do liberalismo. Então, mas Bloch aceita isso. Então, em certo sentido, a pregação evangélica que existe aqui no Brasil, a evangélica no bom sentido da palavra, não estou falando do neopentecostalismo, estou falando do evangélico, entre aspas, o evangélico tradicional. Né? Tem muito dele, de Bloch. Né? Essencialmente, então, voltando na questão da teologia evangélica, apesar das tensões internas e das diferenças em ênfases, os evangélicos compartilham crenças comuns fundamentais, embora existam debates sobre a abordagem, qual que a abordagem representa melhor o verdadeiro evangelicalismo. Fechou. Evidentemente que se transforma isso num conjunto de dados e uma provocação do que outra coisa. A sua tarefa é ir atrás. Ouçam traz muito mais informação, tá? Isso aqui é um resumo, do resumo que ele mesmo fala que é. Vamos falar do Concílio Vaticano II, vamos falar de teologia católica romana. Concílio Vaticano II, que acontece em 1962 a 65, foi um marco transformador na Igreja Católica Romana. Tem pessoas que continuam criticando a Igreja Católica como se fosse a do século XVI. Tá? Como se eles continuassem praticando a Inquisição, como se fosse depois de Trento, que endosaram as teologias populares da salvação pelas obras e tal, né? E por aí vai a coisa. Como se fosse possível, de alguma forma, manter aquilo lá. Aquilo lá não tinha como se manter e durou muito. durou muito. Mas foi um marco transformador sem a incitação do movimento de reforma externa. Então, voltamos lá atrás, naqueles capítulos que falamos do século XVI, lembremos que alguns dizem de que, na realidade, a Igreja Católica iria a se reformar, sim ou não, iria a ter essa questão da reforma, e quando o concílio chega, se torna uma coisa escancaradamente pior do que a realidade que havia naquele momento, reafirmando algumas coisas que eram a crítica do povo reformado. Eles as reafirmam e as fixam. É terrível. Né? O que joga, evidentemente, a igreja num oscurantismo ainda pior do que já vinha. Mas o Vaticano II, né, ele é completamente diferente. E quando falamos de abrir as portas ou abrir as janelas, né, estamos fazendo referência ao Papa João XXIII, né, que ele ilustrou muito claro que precisamos arejar, né, abrir a janela para que entrem ares novos na igreja, como quando se abre uma porta, uma janela de alguma sala que está sem usar em casa durante muito tempo, tem aquela coisa lá parada, aquele ar parado, você chega, você sabe, diz, poxa, faz 15 anos que ninguém entra aqui, você abre a janela, entra luz, entra vento, vai, depois vemos se está quente, está frio, mas tem que entrar. Então, usando essa ilustração, Olson vai dizer que o Concílio Vaticano II abriu as portas para mudanças significativas, rompendo com tradições seculares. O foco no concílio foi impulsionar a igreja para o contexto moderno,
permitindo que a Bíblia ganhasse mais destaque e os leigos tivessem maior participação nas atividades da igreja. Então, o exemplo clássico é, né, que a missa deixa de ser pronunciada em latim. Parece besteira, mas isso aconteceu em Vaticano II nos anos 60, 1960. Até 1960 a missa era em latim, né? Ninguém entendia bulhufas nenhuma do que estava sendo falado, e isso era assim, tinha que ser assim. E agora parou de ser, deixou de ser. Então esse é um exemplo, né? A participação dos leigos é outra. Então a Igreja Católica, se a gente se atreve a observar a cristiandade, por mais de que sabemos que o termo é ruim, né? Mas usando na forma leiga o termo cristiandade, né? Se ali nós colocamos a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Católica, os reformados de diferentes tipos, pode colocar os neopentecostais, vai, né? Coloca todo mundo aí, tá? Se nós olharmos assim, a Igreja Católica é aquela que vai ser a mais conservadora no seu movimento, em certo sentido como um lastro nisso daí, né? Em um navio. Vamos sim, mas vamos devagar. Então, claro, quando a gente vê de perto, a gente não quer pensar nesses termos, a gente quer achar que, novamente voltando à introdução, que a gente tem a verdade e os outros não. Mas isso não pode ser visto assim, nós precisamos pensar um pouco mais, né? Não necessita chegar ao ecumenismo para isso, precisa simplesmente pensar de que não somos donos da verdade e de que quando você vai ver a teologia católica, quando você vai ver os postulados deles, você vai ver que não está muito diferente não, né? É claro, nós continuamos a insistir que a salvação é pela fé apenas, né? Mas lê a definição de salvação pela fé da Igreja Católica para você ver o que ela tem. O problema é que eles acrescentam outras coisas, é aí que está o problema, né? Mas tudo bem, isso nós já discutimos. Só uma palhinha, porque eu sei que esse vídeo vai ser aberto, então precisa ser dito, né? E tenho que cutucar para que, se outra vez eu for dar esse curso, diga, não, eu quero fazer o curso porque parece que estava bom. As mudanças do Vaticano II não se limitam apenas à liturgia. O concílio reformulou a dinâmica da igreja, permitindo, por exemplo, a publicação de obras sem censura prévia. Um teólogo reformado não faz ideia do que é isso, porque qualquer um de nós pode pegar e escrever o que der na telha. Depois a própria comunidade que vai ver como se absorve isso de um jeito ou de outro, se não absorve. É diferente o modelo, tá? Mas o teólogo católico, para publicar alguma coisa, o teu Concílio Vaticano II, ele precisava passar pelo crivo, precisava primeiro ser autorizado, haver uma interpretação correta, né? E se permite a teologia especulativa. Isso é muito importante. Então, algumas pessoas, por exemplo, sem chegar ao meio católico, mas, por exemplo, no meio protestante evangélico, se assustam de ler teologia, porque, como se ela fosse a Bíblia, como se tivesse autoridade, né? E esquecemos que a autoridade não é do pastor, não é do teólogo, a autoridade é a própria Bíblia, tá? Então, os escritos de um pastor, de um teólogo, não têm autoridade nenhuma. Eles são meramente especulativos. Ajudam a pensar apenas, não é a palavra de Deus. Então, você pode ler tranquilo qualquer coisa, porque não é a Bíblia e não pretende tirar a autoridade da Bíblia. Quando você pretende isso, já estamos falando de outra coisa, tá? Agora, para um teólogo católico, ele não poderia fazer teologia especulativa, por exemplo. A figura lá atrás com o escolasticismo, com Abelardo Anselmo e Aquino, né? Essa forma de fazer, para eles conseguirem fazer isso, foi farto complicado, e que eram figuras, né, com uma certa postura já, um certo trajeto, e
podiam se permitir algumas coisas dessas, mas foram criticados duramente, censurados também, até depois serem aceitos, ao ponto tal que São Tomás de Aquino vai ser o teólogo oficial da igreja lá em Trento, tá? 500 anos depois. Essa que é a coisa. E o Concílio Vaticano II, ele encurta isso. Diz, não, a teologia especulativa está liberada, sem censura, então pronto. Isso acaba fortalecendo os laços entre católicos e protestantes. E, novamente, aqui o termo protestante é bem abrangente. Temos protestantes magisteriais, né, ou seja, os descendentes de Lutero, Zwingli e Calvino, e temos os protestantes radicais. Né? Novamente, aula já dada. Temos que falar de Karl Rahner. Rahner, que nasce em 1904 e morre em 1984, foi um influente teólogo católico do século XX. Foi uma figura proeminente após Vaticano II, impactando a teologia, né, com suas ideias abstratas, sua teologia católica, suas ideias abstratas e filosóficas. Né? Este homem escreveu 3.500 livros, tratados, um monte de coisa. O homem é uma máquina de escrever. Ele introduziu conceitos controversos como o existencial sobrenatural e o cristianismo anônimo, buscando mostrar a viabilidade da revelação cristã no contexto cultural moderno. Ele defendia a ideia de que todos os seres humanos, todos, não interessa se são ocidentais, se são orientais, não interessa se são desta época ou de épocas anteriores ou épocas posteriores, não interessa se são tribos indígenas ainda por serem descobertas, né, se é um erudito alemão ou se é alguém completamente carente de educação, não interessa. Todos os seres humanos têm em si um elemento de graça. E olha só, independente de terem ouvido de Jesus Cristo. Tá? Eu sei as ênfases que existem no nosso meio. Não, porque a salvação é em Jesus Cristo. Sim, a salvação é em Jesus Cristo. Não, porque tem que falar o nome de Jesus. Vamos pensar um pouco mais o que acontece com as pessoas que vivem completamente isoladas e nunca ouviram falar de Jesus. E eu sei os casos de pessoas, né, de tribos que foram descobertas e de repente eles esperavam por um Salvador. Eu conheço isso, tá? Mas existem seres que viveram sem conhecer Jesus. Né? E quando eu ouço essa ideia, agora estamos num parênteses meu, né, me faz pensar em Romanos 2, necessariamente. Né? Aqueles que sem lei a praticam. Então, por mais de que nós não concordemos com Rahner, nós devemos considerar a ideia dele e entender a ideia dele. Né? Então, fechando parênteses, voltando, todos os seres humanos, né, têm em si um elemento de graça, independente de terem ouvido sobre Jesus Cristo. E a outra questão é a visão que ele tinha sobre a Trindade, que também desafiou concepções tradicionais, enfatizando a presença de Deus na humanidade e na história. Essa Trindade, ela sim é transcendente, mas em muitos sentidos ela é imanente, ela está. Essas mudanças influenciaram a teologia católica, tornando-a mais flexível e aberta ao diálogo ecumênico do qual nós falamos na introdução. Inclusive esse diálogo ecumênico com os protestantes, porque ecumenismo aqui não é somente com a parte oriental, da qual eles se dividiram em 1054, perdão, antes de 1054, fugiu o número, antes. Tá? Não, está correto, 1054. Eu fui consultar porque falei, não, errei tanto assim, não, 1054 é o grandecismo. Muito bom, então, quando falamos de ecumenismo, não estamos falando somente entre a igreja oriental e a ocidental, o caminho comum
existe um caminho comum, uma coisa compartilhada com os protestantes, com os reformados, com os evangélicos. Existe, né, então esse caminho comum, e daí que essa questão ecumênica seja interessante. Agora, claro, eles levam a coisa também além disso. Porque sim, agora seguindo o Reiner, se cada ser, cada pessoa tem essa graça incipiente, então eu tenho que conversar ecumenicamente com as religiões afro, por exemplo, ou com as religiões nórdicas, ou qualquer coisa assim. Tá? Eu tenho que conversar para descobrir esse caminho comum. Tá? Eu sei que isso assusta um pouco, tal, mas é assim que funciona, e é assim o que falamos com diálogo ecumênico. Tá? Por isso que quando falamos em diálogo ecumênico, a gente sempre tem uma vírgula aí no meio, tem um pontinho, fala, ao menos, tá? Um pouquinho. Mas antes de que a gente projete nossa ideia sobre a Igreja Católica de uniformidade, eu não sei de onde que vem essa necessidade das coisas serem uniformes, aliás, eu acho que eu sei, mas tudo bem, né? As correntes mais conservadoras dentro da Igreja Católica resistiram a essas transformações, levando a investigações e restrições por parte do Vaticano em algumas instâncias. Teve teólogo que foi forçado a se retractar e a abandonar a comunhão. Tá? Mesmo assim, muitos acreditam que esses períodos de restrição são temporários, ansiosos por um futuro de plena comunhão entre, agora sim, católicos e protestantes. Ou seja, havendo dito tudo aquilo de Reiner, havendo dito tudo aquilo do ecumenismo, né, o que os teólogos, né, sérios e mais avançados, vamos colocar aí a palavra avançado no uso comum, né, da teologia católica, o que no fundo almejam esse caminho ecumênico com os protestantes. A parte com a igreja ortodoxa, ela sempre está em pauta. Acham quase impossível, mas está sempre em pauta. Quase impossível por uma questão de como que eles tratam a hierarquia, né? E outras cositas mais que eu posso falar sem sotaque. Bora, falamos de teologia evangélica, falamos de teologia católica. Isso mais ou menos a gente conhece no nosso meio, mais ou menos a gente tem uma noção. Pouca coisa acho que eu deva ter acrescentado, mas agora nós vamos para algumas coisas que pouca gente conhece, né? E que eu conheço pessoas na nossa região que conhecem e falam disso, tá tudo bem, tá? Mas é bem uma minoria, muito minoria mesmo, muito pouco se fala. Vamos falar da teologia do processo. Tá? A teologia do processo é um movimento contemporâneo que busca remodelar a compreensão de Deus, em primeira instância, e, por conseguinte, da teologia cristã. Para quê? Para alinhar-se melhor com as visões modernas sobre o mundo. Partindo da premissa de que a teologia deve se atualizar com as culturas e questionamentos específicos de cada época, os proponentes deste pensamento contestam a visão clássica da perfeição estática, defendendo a ideia de que a mudança não é evidência de imperfeição. Tá? Então, o que é isso? Lembra do escolasticismo, quando Aristóteles é redescoberto, que, diga-se de passo, é redescoberto por causa do mundo muçulmano, tá? Que eram eles que copiavam e guardavam, e quando o mundo cristão entra em contato com o mundo muçulmano, ele acaba havendo essa interação. Então Aristóteles tinha sido esquecido. O mundo latino, a Igreja Católica latina, né, tinha basicamente se esquecido do mundo grego.
E então ele é redescoberto, primeiro em traduções já prontas e depois com tradutores específicos para isso, trazendo então a forma, a filosofia aristotélica e dentro desse, abre aspas, a teologia, fecha aspas, aristotélica. Então, Aristóteles e outros pensavam que se havia um Deus, esse Deus era único e ele era a causa motora de tudo, uma causa estática, não poderia, na qual não poderia haver mudanças. Por quê? Porque se há uma mudança, isso declara que há imperfeição. Então, se ele muda, então ele ou deixa de ser perfeito ou antes era imperfeito. Então não pode haver mudança. Para que ele seja perfeito, então não há mudanças. Então essa forma de ver as coisas acaba contaminando a teologia ortodoxa, e acaba perpetuando até hoje. Tá? Nós vemos isso. A teologia protestante, com Lutero e outros, eles não têm medo de dizer, por exemplo, coisas como que Deus sofre. E se você é um daqueles que prega, ensina ou ouve falar de que Deus sofre, Deus se compadece, tudo isso são mudanças. Tá? Então, ele é incompatível com aquela outra questão de que Deus, então, ele é imutável. E aí depois haverão distinções. Não, é imutável na sua essência, mas ele muda nas suas atitudes. Ok, mas isso não é filosofia aristotélica, né, que foi a grande precursora de muitas teologias aí. Tanto é assim que justamente a teologia do processo, e aqueles que estudam filosofia, aqueles que estudam teologia, evidentemente que estão quase a ponto de me matar, né, porque a simplificação foi grande demais. Tá? Então, a teologia do processo, ela pretende justamente se opor, contestar essa visão clássica da perfeição estática. Né? Então, defende a ideia que mudança não é evidência de imperfeição. Alfred North Whitehead, né? Alfredo Cabecinha Branca do Norte, que é nascido em 1861 e vai morrer em 1947. Ele foi crucial para esse movimento, né? Propondo uma realidade composta por interrelacionamentos de energia. Então, claro, você vai querer voltar a toda aquela questão da realidade, tudo aquilo lá. Mas ele vai propor justamente um interrelacionamento de energia. Aqui eu gosto de citar o Olson aqui. Segundo alguns historiadores, ele criou o sistema metafísico mais impressionante do século XX ao conceber a própria realidade como uma rede de momentos interrelacionados de energia chamados de acontecimentos reais. Em vez de descrever a realidade em termos de objetos, quer sejam físicos, espirituais ou ambos, Whitehead concebeu toda a realidade em função de eventos ou fragmentos de experiência. A realidade é mais uma série de acontecimentos do que uma grande cadeia de existência. Ser real é, abre aspas, acontecer em relação a outros acontecimentos e, abre aspas de novo, vivenciar, integrado a uma rede de entidades que vivenciam. E ele continua dizendo: Whitehead encontrou espaço para definir Deus em sua filosofia como o grande princípio organizador cósmico. Deus cria o mundo ao unificá-lo dentro do possível. Aí que vem a coisa. Entretanto, na filosofia religiosa de Whitehead, Deus não é onipotente nem eterno.
eterno. Ele contém o mundo e está contido nele. Lembra de Hegel, que falava que sem o mundo Deus não é Deus? Pois é, Whitehead, por favor, Whitehead, cabecinha branca. Whitehead vai dizer que o mundo cria a Deus. Dizer que o mundo cria a Deus é tão certo quanto dizer que Deus cria o mundo. Então, em certo sentido, é filosofia hegeliana. Se Deus sem o mundo não existe, Whitehead faz os dois caminhos. Então, aí ele mantém Deus como superior ao mundo. Em qualquer momento, diz Deus é superior ao mundo em qualquer momento, mas também sempre é capaz de ser superior a si mesmo. E realmente Deus se torna superior a si mesmo a todo momento. Deus se desenvolve com o mundo. Isso é importante. E sob a influência dele. Então o conceito de Deus de Whitehead é diferente do conceito de Deus que mais ou menos todos nós temos. Eu sou partidário da teologia do processo. O que você pensa de Deus? Deus é uma pessoa, é criador, ele é superior, ele é transcendente, como que é o negócio? Não, porque na teologia de Whitehead ele é imanente, que nem da hegeliana, a filosofia hegeliana. Um dos conceitos, melhor, o conceito fundamental da teologia ou da filosofia de Whitehead é a bipolaridade ou dipolaridade de cada entidade real. Então, cada entidade real você pode imaginar como um acontecimento real, porque entidade nos leva à ideia de pessoa, mas Whitehead fala de acontecimento. Qualquer coisa parecida com Matrix, bem-vindo seja, né? Então, nada é real a não ser as entidades reais, os acontecimentos reais. Todas as pessoas, inclusive em Deus, possuem dois aspectos ou polos, o físico e o mental. E Deus, os polos de Deus podem ser descritos como primordial e consequente. E aí que vem, no polo primordial Deus não muda. É mais abstrato e potencial do que concreto e real. O polo consequente de Deus é a sua realidade vivida, sua experiência real, e está em constante mudança à medida que Deus sente o mundo. Deus fornece ao mundo os ideais da sua natureza primordial e tenta seduzir e persuadir, ou persuadir, melhor dito, conquistar os acontecimentos reais do mundo para aumentar a harmonia, a beleza e o prazer. Mas Deus não pode obrigar nenhuma entidade real a alcançar seu alvo ideal subjetivo. Pode apenas persuadi-la. Então, toda entidade real possui certo grau de livre-arbítrio e autodeterminação e pode seguir ou resistir ao ideal de Deus. O mal é uma consequência da resistência aos ideais de Deus pelas entidades reais e isso faz Deus sofrer. Deus enriquece ou empobrece conforme as respostas do mundo a resposta do mundo à sua influência persuasiva. Muito bom. Evidentemente que se você pensou de que Whitehead não é cristão no sentido formal da palavra, você está carregadíssimo de razão. Realmente ele não é nesse sentido que nós estamos habituados a dizer. Deixa eu ver como que eu continuo aqui, porque me interessa explorar isso um pouquinho mais. Por que deveríamos falar disso? Bom, nos Estados Unidos houve uma grande influência da teologia do processo e ele relata três coisas, tá? Começa com a América do Norte dizendo que os principais seminários protestantes e faculdades de teologia em universidades dos Estados Unidos e do Canadá adotaram a teologia do processo como principal ênfase e abordagem, tá?
Então a coisa é grave. Dito mal e pronto, a coisa é grave. A teologia do processo tem muita coisa a contribuir, claro que sim, tá? Mas quando você coloca isso como principal linha teológica, você acaba indo só para aquele lado e as coisas acabam entortando um pouco para lá. A nossa função hoje é tentar descobrir alguma coisa positiva, mas eu preciso mostrar essas questões históricas. Ele fala da Faculdade de Pós-Graduação Teológica de Claremont, na Califórnia, que está vinculada à Igreja Metodista Unida, né? Então, tornou-se, diz, um centro de teologia do processo. E aí tem um centro de estudos, tem uma revista, né? A sede editorial da revista fica lá, etc. E a terceira coisa que ele vai falar é de tal de John Cobb Jr., nascido em 1925, que é ministro da Igreja Metodista Unida. Tá? Ele é o fomentador protestante mais articulado da teologia do processo. Então, se você quer aprender mais, conhecer mais, este é o homem a ser lido, né? John Cobb Jr. Né? Então, publica muitas coisas e é interessante conhecê-las se estão interessados. Deixa eu ver meu resumo e deixa eu ver, eu quero ler Olson aqui. 3 coisinhas. Se nós falamos de 3 coisas históricas, falamos da influência na América do Norte, falamos do Centro de Estudos na Igreja Metodista Unida e falamos de John Cobb Jr. Então agora nós precisamos falar de 3 características. Todos os teólogos do processo, né, queriam afastar a teologia cristã do teísmo cristão clássico, ou seja, não é uma coisa que acontece por acaso, né, é uma coisa decidida, querem fazê-lo. Em vez da transcendência de Deus, enfatizam a imanência de Deus. Em vez da qualidade absoluta de Deus, ressaltam a sua natureza pessoal. E olha só como talvez você já ouviu falar da teologia do processo e você não sabe o que é isso. O amor de Deus, sua vulnerabilidade, seu sofrimento, inclusive, tem precedência sobre seu poder e soberania. Sim, isso parece bastante ao arminianismo, mas não tem nada a ver, nada mesmo. Então, vamos deixar claro, se você chama deles de arminiano, errou feio. Ou se chamam arminiano de teologia do teólogo do processo, errou feio também. Eles não apenas rejeitam isso, senão que os teólogos do processo rejeitam o monergismo, bem como qualquer descrição coercitiva da obra de Deus no mundo. Tá? Deus nunca obriga uma entidade real, isto é, um acontecimento real a acontecer. Ele apenas pode seduzir, né? Chamar, convocar, mostrar os ideais, né? Dizer para onde que a coisa tem que ir. Né? E terceiro, a teologia do processo é naturalista. Né? Lembram do teólogo evangélico que aceitava tudo quanto era crítica, menos o preconceito de uma teologia naturalista? Pois bem, a teologia do processo é naturalista porque rejeita todo o conceito das intervenções sobrenaturais do poder divino na ordem natural. Deus nunca interrompe a ordem natural dos acontecimentos, nem força qualquer coisa a acontecer de modo contrário à natureza ou ao livre-arbítrio. Ele sequer pode conhecer o futuro em cada detalhe com absoluta certeza, porque os detalhes só podem ser preenchidos pelas decisões livres de entidades reais que ainda nem existem. E nisso daqui ele se parece com Luiz Molina, tá? Mas Luiz Molina, 400 anos antes, né? Falando justamente de que Deus não é onisciente, né? Ele não conhece todas as coisas no sentido do futuro, né? Ele é imanente, tão imanente que ele não sabe no que vai dar. E isso, convenhamos de que levanta certas questões. Enfrentou então
muitas críticas por supor ao conceito agostiniano do poder e da soberania divina, e a visão de um Deus que compartilha o sofrimento humano, mas não pode coagi-lo ao bem. Foi uma tentativa de lidar com o mal e o sofrimento no mundo, especialmente diante dos horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Agora nós aqui nos vemos os teólogos, porque esse Whitehead não é teólogo, é filósofo. Os teólogos que adotaram então a filosofia de Whitehead, eles o fazem porque é uma resposta muito interessante ao problema do mal. Então, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu que Deus não interveio nisso daí? Como é possível que ele não tenha feito nada, né, para parar? E a resposta da teologia do processo é que Deus não pode intervir. Tá? Nesse sentido, Deus é apenas um companheiro de sofrimento, que compreende o sofrimento. E ele é impotente de intervir. Então, gaste um tempo, minha sugestão, gaste um tempo pensando nisso. Pensando em quão poderosa é a crítica feita ao teísmo clássico, né, dizendo, bom, espera, se nós falamos de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, cadê Deus na barbárie? Dos 9 milhões de judeus, 6 foram ceifados. Onde estava Deus com a menina dos seus olhos? Então, antes de revestir a sua resposta com um monte de defesas, deixa a pergunta entrar, deixa a pergunta penetrar e fazer o estrago que precisa ser feito. Tá? Óbvio, eu não estou falando a favor da teologia do processo. Estou dizendo que a crítica deles é muito forte e às vezes nós levantamos barreiras antes de entender a pergunta. E a pergunta é realmente relevante. Tá? Para muitos teólogos contemporâneos, tá? Os horrores da guerra e do genocídio do século XX exigiam uma revisão radical das noções agostinianas do poder e da soberania de Deus. Segundo ele, se Deus pudesse impedir as chacinas de homens e mulheres e crianças inocentes, ele teria feito isso. O caso, portanto, segundo a teologia do processo, é que Deus não podia, ele é incapaz de fazer isso. Os teólogos do processo encontram consolo e refúgio, então, no conceito de Whitehead sobre Deus como companheiro no sofrimento que compreende, que não pode obrigar as entidades reais, são os acontecimentos, ou as sociedades delas a participar, a praticar o bem e não o mal. Né? Ele continua dizendo, agora falando das críticas, o Deus whiteheadiano da teologia do processo de Cobb seria incapaz de fazer a maioria das coisas que a teologia cristã tradicionalmente atribuiria à atividade de Deus na criação e na redenção. Então, é muito louco, muito profundo, muito radical a redefinição de Deus, porque isso mexe também com a criação e com a redenção, né? No sentido de que ao não haver intervenções, então Jesus mesmo não pode ser tido como Deus intervindo na história. Daí que às vezes quando nós fazemos ênfase, nós acreditamos no Deus que intervém na história, é um posicionamento contra essas coisas. Mas isso é um parênteses mesmo. E a outra questão é que escatologicamente também, ao definir Deus como um ser impotente, então escatologicamente também é um absurdo, ou seja, vamos chegar a um bom final? Ninguém sabe. Aliás, tudo mostra que não. Porque o homem cada vez se afasta mais desses ideais divinos. Né? Então, ele vai dizer assim, o mundo é o corpo de Deus e Deus é a alma, a mente do mundo. E os dois, corpo e alma, são eternamente inseparáveis e interdependentes. Então, se o mundo melhora, Deus melhora, e se o mundo piora, entendeu? Segundo a teologia do processo, não existe nenhuma garantia nem motivo para crer que Deus vencerá em um futuro distante em intransigência, a resistência à sua visão do bem.
está mal escrito, vencerá em um mundo distante e intransigente, por causa da resistência à sua visão do bem. Ele é um movimento desafiador. A teologia do processo é controversa e chega a ser considerada herética por teólogos conservadores, questionando se poderia ser considerada, inclusive, genuinamente cristã. Essa que é a grande coisa. Tá? Parênteses meu, me parece que não fecho parênteses. Tá? Agora, eu aceito a pergunta, eu aceito o desafio, né? E talvez eu não tenha respostas. Como eu não sou dona da verdade, posso não ter resposta. Não tenho medo de não ter respostas, entendeu? Às vezes há perguntas que são levantadas que talvez eu não tenha respostas, verdade. Então, o que você deve lembrar, basicamente, é que é um movimento desafiador e busca uma interpretação contemporânea e contextualizada da fé cristã, mas enfrenta oposição significativa devido às suas perspectivas sobre a natureza e a ação de Deus no mundo. Muito bom. Eu não te falei que ia dar mais de 1 hora? Se você está aqui até agora, obrigado. Teologias da libertação. Nós não podemos falar de uma teologia da libertação. Falar de uma teologia da libertação é declarar abertamente que nós não entendemos do que se trata. As teologias da libertação surgem nos anos de 1970 e enfocaram a justiça social sob perspectivas específicas. Então, nós vamos ver, por exemplo, Olson vai falar de 3 teologias da libertação. Ele vai falar dos negros nos Estados Unidos, ele vai falar da opressão econômica na América Latina e vai falar da opressão do patriarcado ou teologias feministas. Nos Estados Unidos, os teólogos negros destacaram a libertação dos afro-americanos. Eles chegam a dizer Deus é negro, né? Inclusive sugerindo uma conexão entre Deus e a experiência negra para ressaltar que ele está ao lado dos oprimidos. Na América Latina, católicos e protestantes refletiram sobre a pobreza extrema, interpretando a salvação como a abolição da pobreza estrutural e das injustiças políticas. Os teólogos feministas, nos anos 1980, abordaram o preconceito sexual e o patriarcalismo, não necessariamente quanto ao primeiro significado de patriarcal como sendo apenas masculino, porque há mulheres que também se comportam de forma patriarcal. Há instituições patriarcais, buscando igualdade e uma reforma radical das hierarquias sociais. Eu tive, durante meu seminário no Uruguai, eu entendo que foi o privilégio de conhecer um dos exponentes da teologia da libertação negra. Este pastor, este teólogo, fez uma série de palestras e apresentou justamente a visão dele sobre a opressão, e ele chega inclusive a justificar o uso da violência em certos casos. Para quem não se adentra na questão, acha de que é pura bobagem ou coisa assim, que não procede e tal. Mas, na realidade, faríamos muito bem em ouvir, né, os teólogos da libertação, porque eles têm uma visão muito crítica da realidade. Tá? E as soluções às que eles chegam nos assustam, via de regra. E se nos assustam, isso depõe justamente ao respeito da nossa própria fragilidade teológica, né? E da incapacidade, às vezes, de responder a situações, né, do cotidiano. Muito bom, fechando parênteses, as 3 vertentes que Olson mostra, eles compartilham a ênfase nas injustiças sociais, identificando diferentes pecados sociais, pecados principais da sociedade,
como o racismo, o preconceito sexual e a pobreza estrutural. Todos concordam que a teologia não pode ser universal e neutra, sendo necessária a contextualização para cada situação sociocultural específica. Tá? E isso é muito importante. Eu entendo que ali há uma pergunta importante que merece uma resposta. Tá? E ali há uma proposta também que merece uma reflexão. Será que nós temos que fazer teologia apenas nos moldes europeus e americanos? Não será que precisamos de teologias que respondam mais aos problemas que nós temos na nossa sociedade? Ou a nossa sociedade está tão universalizada que não mais conseguimos enxergar nosso próprio povo? É por aí a coisa, né? Então a teologia, ela não pode ser universal. Né? Por isso que falamos que são as teologias da libertação, e não a teologia da libertação. Né? Uma coisa que caracteriza os teólogos da libertação é que eles entendem de que cada grupo oprimido deve interpretar as escrituras por conta própria. E isso, nós devemos ser honestos, que se voltarmos no tempo, se voltarmos na Reforma, em certo sentido, era uma teologia libertadora. O grupo oprimido, né, se atreveu a ler a Escritura e reinterpretá-la para a sua realidade. Então, aí é uma coisa, um elemento de reflexão, né, e um ponto de contato. Essa reflexão deve estar comprometida com a justiça. Não existe teologia válida sem justiça. A justiça, ela é necessária para a paz, como a própria Bíblia diz, né? Então, acreditam que Deus favorece os oprimidos e que estes têm uma compreensão especial da sua vontade. Isso não quer dizer que todo oprimido é salvo, não quer dizer isso. Tá? Mas eles têm uma compreensão especial, eles sabem, eles sentem. Isso é uma coisa que se interioriza, está dentro. Né? O opressor não faz a mais mínima ideia do que acontece dentro, mas não faz mesmo. Tá? Não pensa que você pode. Tá? Claro, é importante fazer um movimento empático, mas você não faz ideia. Se você é um teólogo branco, né, formado com os moldes europeus ou americanos, você não sabe como que a sociedade negra sofre. Não tem como. Tá? E o mesmo se aplica para aqueles que vivem em pobreza extrema ou para as mulheres, e aí continuamos com um monte de grupos oprimidos. Então, as teologias da libertação, elas são dinâmicas nisso e elas têm que servir como pelo menos um sinal de alerta, de isso aqui precisa de resposta, rapaz. Tá? Esse seu evangelho não passa pela justiça, tem coisa que não bate. E as teologias da libertação incomodam e elas não querem deixar de incomodar, elas não precisam de aprovação externa, não estão interessados na sua opinião. O importante para eles é dizer, olha, Deus se compadece de você. Né? O reino não é, então, as bem-aventuranças não são para os pobres, o reino não é dos pobres. Né? Por citar os oprimidos. Né? Eles concordam também que a missão cristã inclui a participação ativa da igreja na libertação dos oprimidos. Não são somente homilias, não é somente fazer um sinal para lá. Não. A igreja precisa cortar seus laços com os opressores. E isso tem muitas situações na América Latina que é relevante que se diga. Claro, esses teólogos da libertação acabaram mamando muitas coisas, por exemplo, de filosofias marxistas, mesmo rejeitando, tá, o seu antiteísmo e rejeitando o materialismo, mas acabam mamando. Então, de quebra, além de ler as teologias da libertação, lê alguma coisa, Capital, Manifesto Comunista, as coisas têm que ser lidas. Né?
Na ideia deles, eles adotam muitos desses termos e muita dessa dialética como forma justamente de reverter a situação para trazer justiça. Condenam a aliança da igreja com os privilegiados, enfatizando a necessidade de identificação com os marginalizados. No tempo da ditadura militar argentina, por exemplo, a Igreja Católica ela se alinhou e algumas coisas não ficaram claras até depois, justamente por essa alinhação. E não raro também os movimentos reformados. Aí justamente as teologias da libertação trouxeram justamente essa voz ativa de falar pelo oprimido, de dar voz àquele que estava sendo oprimido. Tá? Muito bom. Principais expoentes. James Cone é nascido em 1938, morreu recentemente, em 2018. Então ele é um teólogo negro, teologia da libertação negra, com James Cone. É importante, então, às vezes, dar uma lida. Hoje tem material no YouTube, em outros meios, para você, às vezes, ter um resumo e dar uma olhada. Gustavo Gutiérrez, que está vivo, nasceu em 1928, é um sacerdote peruano, católico, e ele é referência na teologia da libertação latino-americana. Ele é um dos que adota o ideário marxista, tirando, e eu devo enfatizar isso, a questão justamente do antiteísmo e do materialismo, que são duas coisas básicas da linha marxista. Mas ele se apropria disso, é a forma dele de trabalhar. E nós temos Rosemary Ruther, nascida em 1936, morta o ano passado, 2022, que é a voz da teologia feminista. Então, acho que esses três nomes, Cone, Gutiérrez e Ruther, precisam ser analisados melhor, precisam ser melhor entendidos. Tá? Se você acha que não há opressão no Brasil, se você acha de que somos a sociedade justa, eu aconselho 2 vezes você dar uma lida para essas outras teologias e voltar a ler, justamente o Novo Testamento, pelo menos, com um olhar mais de trazer justiça. Embora essas teologias da libertação enfrentem críticas, sobretudo críticas políticas, evidentemente, porque elas desafiam o status quo, seu valor é reconhecido por sua ênfase na transformação social e em prol da justiça e da igualdade. Para os defensores, a prioridade é a causa dos oprimidos, não a aprovação dos críticos externos. Você pode criticar, pode dar paulada, eles não estão nem aí. O lance dele é os menos favorecidos, os que são injustiçados. E se você é reformado, ortodoxo, faria bem em ler, faria bem em entender e às vezes apreciar melhor essas teologias e ver o que eles têm a contribuir. Muito bom. Última teologia. Eu falei 75 minutos, ó. Acabam de passar os meus 75, estamos no 73. Última teologia, teologia escatológica. A teologia escatológica. Sabe o que está acontecendo? Os meus alunos me desafiaram, dizem, professor, se o senhor fizer um vídeo para nós, a gente assiste o vídeo e nós ficamos só com a pizza, porque o nosso curso termina com pizza. Tá? Então, nosso curso é remoto, ele não é presencial. Uma ideia do seminário muito boa, surgiu durante a pandemia,
adotamos, tal, tá bacana, não é um EAD, tá? É um recurso que estamos usando, remoto, estamos avaliando outras opções, mas ele termina com pizza. Então, uma vez por semestre, a gente se junta para comer uma pizza. Então, a proposta desses meus queridos alunos foi: faça o vídeo que a gente assiste e ficamos só com a pizza. Aqui estou eu fazendo o vídeo, com uma aula de 1h30, então estou tranquilo, estou dentro do horário. Muito bom, e se chegou aqui, falta pouco, essa última. Teologia das últimas coisas, ou teologia escatológica. Cada teologia, ela acaba provocando respostas, né? E algumas respostas são bem bacanas, bem interessantes, né? Por exemplo, a teologia não-ortodoxa quanto resposta à teologia liberal me resulta muito agradável. Não, novamente, não é a Bíblia, né? Mas me resulta muito agradável. O movimento evangélico quanto resposta ao movimento fundamentalista, ele também me resulta muito agradável, né? E por aí vai, né? E parece que quanto mais o tempo passa, mais temos isso. A teologia escatológica surge logo após a Segunda Guerra Mundial, e nós temos dois expoentes principais. Jürgen Moltmann, que nasceu em 1926, está vivo ainda, e Wolfhard Pannenberg, nascido em 1928, morto em 2014. Olson traz um relato relato não, traz uma linha explicando, né, que Moltmann se converte durante sua prisão na Grã-Bretanha. Segunda Guerra Mundial, preso na Grã-Bretanha, nascido na Alemanha. Tá entendendo? Então, um homem que conhece os dois lados. E Pannenberg teve a sua conversão, Olson utiliza a frase conversão acadêmica, né? Conversão acadêmica em Berlim. Então, ele fala de dois homens, dois teólogos, que tiveram experiências de conversão diferentes. Numa houve uma coisa muito drástica e outra uma coisa mais paulatina. Ambos se destacaram ao resgatar a abordagem realista da escatologia bíblica sem apego ao fundamentalismo. Lembre-se que um dos pontos do fundamentalismo é justamente a questão sobre o milênio. Tá? Para ser fundamentalista, você tem que ser premilenialista. Tá? Não quer dizer que se você é premilenialista, você é fundamentalista. Não. Mas para ser fundamentalista, se você diz, não, eu sou fundamentalista, tudo bem. Então, inerrância bíblica, né, nascimento original de Jesus, etc. Né, e premilenialismo. Jesus voltar antes do milênio. O milênio existe e Jesus voltar antes. Então, esta é uma forma de reação justamente ao fundamentalismo, que por sua vez era uma reação ao liberalismo. Moltmann, por exemplo, enfatizou a revelação como promessa. Tá? Então, por isso que aí começamos a ver a questão de escatologia, do futuro. Tá? É de lá que vem, é a promessa e a salvação como obra histórica de Deus para o futuro. Ele identifica a Deus como o poder do futuro, destacando que a história culminará em Deus e a ressurreição de Jesus é a garantia disso. Isso me parece bem mais palatável do que a teologia do processo. Tá? E por isso que falei das ações e as reações na teologia. Porque ele não nega, né, os eventos
históricos e sobrenaturais. Aí que está. Então, esse é Moltmann. Agora, Pannenberg, por sua vez, ele aborda a ressurreição de Jesus como um evento, olha só, escatológico. Ele usa a palavra prolepse para identificar ou para definir esse evento escatológico. A prolepse é uma ação antecipada. Então, para Pannenberg, o reino ele é necessariamente escatológico, ou seja, é do final dos tempos. Mas há um antecipo em Jesus. Jesus é a encarnação divina, Jesus morre e ressurge, e esse ressurgir, ele é a prolepse. Ele é uma ação antecipada do reino que vai se manifestar lá no futuro. Convenhamos que você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso. E agora que vem, é agora que a porca entorta o rabo, né? Ele sugeriu que Deus ainda não existe. Mas nós temos que, deixa eu ver se eu acho ele rapidinho aqui, nós temos que levar isso assim, do jeito como é proposta por eles mesmos, não apenas como nós entendemos essa frase assim, que às vezes as pessoas falam algumas frases meio como para provocar, né? Deixa eu ver. Isso. Ele diz isso em A Teologia e o Reino de Deus, publicado em 1969, e A Ideia de Deus e da Liberdade Humana, publicado em 1973. Ele expressou ideias bastante radicais a respeito do futuro de Deus e inclusive alegou que Deus ainda não existe. Aí ouçam, como sempre, ele faz o favor de dizer, olha, calma, vamos entender isto. Não devem ser estas declarações entendidas de forma errada. Para Pannenberg, Deus existe plenamente na eternidade, mas para o mundo, Deus existe no futuro. E também no presente, somente se o poder da sua majestade futura irromper na história antes de tempo, como no caso da ressurreição de Jesus. Então, esse Deus não existe ainda, tem a ver com o tempo do ser humano. O ser humano que está sujeito ao tempo. Deus não está, ele é eterno, ele não tem tempo. Então, para nós, ele ainda não existe, a não ser em pequenas manifestações que ele, na sua majestade, decidiu que isso acontecesse. Tanto para Pannenberg como para Moltmann, eles têm a ideia que Deus não precisa do mundo para ser o que é, mas decide se relacionar com o mundo para percorrer a história junto com ele. Olha só. Então, nós temos aqui uma ideia anti-hegeliana, tá? E, por conseguinte, também diferente da ideia do processo, mas, por outro lado, se parece muito com a teologia do processo, em que Deus percorre junto com, se relaciona com o mundo e percorre a história junto com o ser humano. De a pé, vamos dizer. Tá? Junto com ele. Pannenberg fala claramente que Deus se realiza com e pela história mundial sem se tornar dependente dela. E é aqui que há a distinção, né? Porém, nossa experiência humana finita, Deus parece ainda não existir, porque sua majestade é escatológica. A majestade dele vai somente ser revelada no final dos tempos. Né? O apelo da teologia escatológica encontra-se em oferecer uma alternativa tanto ao teísmo cristão clássico como ao seu Deus estático, que ao mundo tudo controla, quanto à teologia do processo, com seu Deus impotente e em desenvolvimento. A teologia escatológica era um novo paradigma por considerar o relacionamento de Deus com o mundo. Esse paradigma se baseia na autolimitação divina, né, pela qual Deus decide livremente permitir que o mundo da natureza e da história o afete
sem perder a majestade sobre ele. Deus criou o mundo e lhe deu liberdade, precisa operar nele sem dominá-lo. E aqui se parece bastante com a teologia do processo. Tá? Mas no fim, Deus virá ao mundo e anulará todo pecado e mal, e aqui habitarão. Aqui habitarão. Essa é a grande diferença com a teologia, uma das grandes diferenças com a teologia do processo. É isso que nós falamos no início, de uma questão de ação e reação. Né? Então, quando a gente se assusta, né? Deus ainda não existe. Né? Como assim? Deus vai nascer ainda? Não, é que nós estamos sujeitos ao mundo, né? Ao tempo do mundo, né? Ao tempo desta realidade. E Deus, quando Ele quer, Ele se manifesta, já se manifestou. Ele pode se manifestar de novo. E quando faça, por exemplo, no final, vai ser de forma definitiva. Bem diferente da teologia do processo. Muito bom. Acaba recebendo críticas, tá? Tanto do lado dos teólogos liberais e dos conservadores. Os teólogos liberais vão considerar a teologia escatológica sobrenaturalista, né? E questionar a falta de intervenção divina diante dos males, como o holocausto. Tudo bem, Deus é majestoso, Deus está no futuro, tá? E o que acontece aqui agora? Por que ele não se manifestou no holocausto, por exemplo? E, por outro lado, os conservadores haviam como uma postura crítica demais e pouco ortodoxa. Essa corrente teológica, com Moltmann e Pannenberg como expoentes, então, redefiniu a compreensão da relação entre Deus e o mundo, mas ainda enfrenta desafios críticos de várias perspectivas teológicas, como vimos vendo agora. Chegamos no final, 1h30, tá? E chegamos no final do capítulo 35. Ele é um capítulo bastante interessante, é menos denso que outros, né? Não tem tanta complicação com outras coisas, mas não porque não possa ser complicado, mas sim porque é um capítulo de resumo, né? Umas pinceladas. Ele entende que não dá, estamos muito perto dos eventos, né? Como para a gente dizer, olha, é isso que está acontecendo, é aquilo lá, né? Então, ele entende que temos que ter uma perspectiva histórica. A teologia contemporânea encara a diversidade como um desafio, diz Olson. A falta de uma metanarrativa abrangente na virada do milênio resulta numa cacofonia de vozes teológicas. Algumas pessoas, alguns teólogos, veem esperança nessa diversidade, acreditando que, unidas as vozes diversas, poderiam formar um coro coeso. O futuro ainda dirá se essa pluralidade radical se manterá ou se um novo acorde unificador vai surgir. A história da teologia cristã sempre enfrentou desafios, gerando uma padronização de crenças baseadas na reflexão sobre a revelação divina. O desenvolvimento dessas doutrinas surgiu como uma necessidade para preservar a clareza do Evangelho. A teologia foi vital para a sobrevivência do cristianismo ao longo dos séculos. Você se engana se você acha que nós chegamos aqui sem teologia. Não, isso daí eu fico só com a Bíblia. Então você não entendeu a história. Os tensionamentos entre ortodoxia e experiência com Deus persistem, sendo cruciais para a identidade cristã. A transição contemporânea é marcada por um pluralismo radical, exigindo a redescoberta de um foco central que mantenha as teologias diversas unidas como ainda cristãs. E por isso que algumas dessas foram criticadas como talvez que não são nem cristãs, né? Talvez que sejam descartadas, né? O futuro da teologia cristã permanece intrigante, diz Olson, provavelmente impulsionado por novos pensadores de regiões não ocidentais. Isso é uma dica. Comecemos a prestar atenção a filósofos e teólogos asiáticos, por exemplo, né? Para
africanos, né, para ficar atentos, porque a mudança vai vir. Um pensar diferente já se faz necessário, se faz notar, né? A questão do relacionamento entre Deus e o mundo, debatida entre monergistas e sinergistas, provavelmente dominará a teologia do século XXI, com novas perspectivas emergindo de fora do pensamento ocidental. Esse resumo captura as nuances sobre a diversidade teológica, a busca por uma unidade central e as possíveis direções futuras da teologia cristã, destacando o confronto entre a tradição e renovação. Eu vejo um pouquinho disso que ele fala quando a gente vê teólogos do tamanho de N.T. Wright, que eu mencionei no início, que eu falei, não vou falar dele, tá? Quando ele pinça coisas da teologia ortodoxa grega, por exemplo. Você ouve ele falar e ele faz muita referência a que na igreja ortodoxa é diferente, é assim. No mundo ocidental é desse lá. Porque ele está vendo justamente essa questão. Temos vivido muito tempo da reforma para cá apenas com o pensamento ocidental, e me atrevo a dizer mais, né, europeu-americano, só. Né? Então, outras vozes começam a surgir, são necessárias, e faremos bem em prestar ouvidos dentro do nosso contexto, né, terceiro-mundista. Muito bom! Se você é meu aluno, você está convidado para a pizza de hoje à noite, aqui no seminário, e se não, o meu muito obrigado por ter aguentado até aqui, espero que tenha sido útil, sério, em nome do nosso comum Senhor Jesus Cristo, que tenha sido útil. Eu estou muito feliz com essas aulas desse curso, estou muito satisfeito, tá? Para mim foi renovador, em muita medida me fez ir buscar, trazer, me exigiu o que nenhum outro curso eu acho que tinha me exigido, tá? Me exigiu. Esses vídeos às vezes que a gente faz, que demora 20 minutos, uma hora, ou como esse, 1h30, né? Alguns foram mais simples, né? Alguns levaram pouco tempo, mas outros levaram 2, 3 dias, né? Porque é material pra caramba, tá? E inclusive eu cheguei em algum momento a dizer, poxa, eu deveria de ter feito esse curso em 2 ou 3 anos, né? Porque é muito material. Todavia acho que ficou bom. Fazer 2000 anos de história em um ano dá uma visão assim, um tranco, né? Aconteceu isso. E depois cabe um monte de coisa. De coração, que Deus abençoe você. E se não é aluno do nosso seminário, inscreva-se. Temos uma proposta muito boa. Se você não está visando formação acadêmica e tudo isso, também nós temos uma proposta muito boa. Tá? As duas propostas estão encaixotadas em nossa proposta. Deus abençoe muito. Espero ver vocês em breve.